Convido agora as autoras Brenda Regina Rosa, Janaína Braz da Silva, para apresentarem o trabalho intitulado Vulnerabilidade Oculta, Efeitos Sociais e Legislativos da Realidade de Crianças em Situação de Rua. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Brenda Regina Rosa. Eu e a Janaína Braz estamos no 4º período do curso de Direito da Faculdade Pitágoras, sede em Divinópolis, Minas Gerais. Nós somos as autoras do resumo expandido Vulnerabilidade Oculta, Efeitos Sociais e Legislativos da Realidade de Crianças em Situação de Rua. Assim como o próprio título já vislumbra, o nosso trabalho foi sedimentado em 2 esferas, uma esfera social e uma esfera legislativa. A priori, eu vou trabalhar com vocês, vou falar de forma breve a respeito da esfera social. Nesse primeiro momento, é importante fazer uma sutil diferenciação entre os termos criança em situação de rua e criança moradora de rua. Apesar de serem corriqueiramente utilizados como sinônimos, nós podemos afirmar que crianças em situação de rua é gênero, no qual crianças moradoras de rua são espécie. Explico. Crianças moradoras de rua são aquelas que propriamente moram nas ruas. Por outro lado, crianças em situação de rua não necessariamente vão morar nas ruas. Elas podem ter uma casa, todavia, elas passam a maior parte do seu dia nas ruas, seja buscando sustento próprio, seja buscando sustento de sua família. Assim sendo, seguindo essa linha de raciocínio, é importante a gente falar a respeito da origem, porque nós, como sociedade, quando nós nos deparamos no nosso dia a dia com essas minorias, nós indagamos qual que é a razão, qual que é o motivo que faz com que essas crianças estejam nessa situação. Todavia, a resposta é muito simbólica, haja vista que não é possível trazer um fator homogêneo, um resultado único que leve todas essas crianças, que justifiquem o fato de todas essas crianças encontrarem nessa situação. Entretanto, alguns aspectos fazem-se relevantes. O primeiro deles é a questão familiar. Haja vista que, em linhas gerais, a família ela é o alicerce da criança. É onde a criança deve encontrar aconchego, é onde a criança deve se sentir acolhida. A partir do momento que nós temos uma inversão desses valores e o local que deveria acolher, ele passa a tumultuar a vida dessa criança, nós temos um problema social. E por que problematizar? E por que indagar isso, principalmente num trabalho? Porque nós crescemos, nós vivemos ouvindo a frase: as crianças são o futuro do país. E essa frase, ela não é apenas um pleonasmo, não é apenas uma coisa repetitiva. Haja vista que as crianças de hoje serão os homens de amanhã. E os homens de amanhã, eles devolverão para a sociedade tudo aquilo que lhes foi dado e tudo aquilo que lhes foi tirado. Por isso, é de extrema importância que nós, como juristas, como sociedade, indaguemos, não apenas em datas comemorativas como o Dia das Crianças e Natal, que a gente problematize isso no nosso dia a dia mesmo. Nesse sentido, já caminhando para o fim dessa primeira reflexão a respeito da esfera social, eu quero fechar com a frase do pensador Pitágoras, porque ele diz o seguinte: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Em outras palavras, ele está falando o seguinte: é mais fácil construirmos crianças fortes do que consertarmos homens quebrados. É mais fácil nós tratarmos o problema lá no início, lá na raiz, do que ficar sedimentando em processos futuros. Nesse sentido, agora, eu passo a palavra para a Janaína Braz, para que ela possa desmembrar acerca dos aparatos legislativos e jurídicos que norteiam essas minorias.
Boa noite a todos. Meu nome é Janaína e, como bem apontado por minha colega Brenda Regina Rosa, é extremamente importante que nós salientemos acerca dos efeitos legislativos que norteiam o referido foco do nosso trabalho, que seria a vulnerabilidade de crianças em situação de rua. Em face disso, né, assim como é previsto na Declaração de Direitos da Criança, bem como na Convenção sobre os Direitos da Criança, é importante e é válido que nós destaquemos dois importantes dispositivos normativos e legislativos, que seria a Constituição Federal, de 1988, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e de forma conjunta as políticas públicas. No que concerne à Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, nós temos a responsabilização, isto é, a responsabilidade do Estado, da família, bem como da sociedade em assegurar o fornecimento de direitos basilares e intrínsecos a toda e qualquer criança. Direito à saúde, direito à educação, direito à escola. De forma conjunta, nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele visou, nós buscamos trazer por meio dele, no seu artigo 5º, um resgate aos princípios básicos da referida lei, da Lei 8.069. E, deste modo, visa-se também o intento de que nenhuma criança seja alvo ou objeto de negligência, de violência, discriminação e tampouco de opressão. De forma conjunta a estes dois dispositivos e postulados normativos, nós temos as políticas públicas. E as políticas públicas, elas vêm justamente com esse objetivo de amenizar, de mitigar, de atenuar as principais, de atenuar as consequências e os efeitos sociais, os efeitos penais, os efeitos sociais que poderiam vir a se suceder em face da permanência dessas crianças em situação de rua, visto que essas crianças, elas tendem a cometer maiores delitos, furtos, roubos, entre outros. E, deste modo, nós precisamos da aplicação dessas políticas públicas de modo a amenizar essas possíveis consequências que poderiam vir a se suceder. De outro modo, após tratarmos de todo esse aspecto legislativo, nós precisamos também nos atentar à metodologia. Deste modo, nós nos valemos de uma abordagem de natureza indutiva, visto que nós nos partimos de observações particulares, tratando, claro, buscando informações acerca da realidade em que essas crianças se encontram inseridas, e também nós nos valemos de um método procedimental, vinculado à obtenção de resultados mais precisos, de informações mais pertinentes, de rigor científico, para que pudéssemos chegar a conclusões gerais. Além de tudo isso, e por tudo, né, por fim, ante ao que for exposto, seja por meio da Brenda, que tratou dos aspectos sociais, até mesmo por mim, que tratei dos aspectos legislativos, seja por meio da apresentação da caótica realidade social na qual estes pequenos pupilos se encontram inseridos, ou mesmo por meio das medidas legislativas que buscaram abarcar toda essa realidade em questão, é necessário, e nós vislumbramos a necessidade de realmente de uma posição mais efetiva por parte das autoridades públicas, das instituições governamentais, e principalmente, nós vislumbramos a necessidade de discussões e debates para que criasse a concepção a toda a sociedade de que os recursos, eles não vêm de forma fácil. Os recursos, eles não são distribuídos de forma equitativa a toda a população, muito pelo contrário do que toda a sociedade pensa. E assim, nós desejamos que essas crianças, que esses pequenos pupilos, essas crianças em realidade, em situação de rua, eles não sejam apenas vistos, mas eles sejam acolhidos e inseridos socialmente. Muito obrigada. Agradeço imensamente a participação da Brenda, a participação da Janaína. Encantou os nossos olhos, né? Não só pelo fato da professora Daniela e eu já ter lecionado para vocês, né? E ver vocês brilhando assim, para a gente é motivo de muita alegria. E com um resumo expandido, que eu gosto de dizer redondinho, né?
Vocês trouxeram aí um problema, vocês tiveram uma metodologia adequada e trouxeram soluções, mesmo que sejam soluções difíceis, né? Apresentaram soluções e caminhos para que o problema de vocês tivesse, então, uma resolução, né? Agradeço imensamente a participação, parabenizo muito, tá, por vocês. Queria ter mais tempo para a gente poder falar e conversar sobre, mas, em razão do tempo, a gente não consegue. Mas muito obrigado, viu, gente? Não, a prof. Dani vai falar. Eu ia deixar ela ser falada. Gente, não, pera lá. Eu vou ter que sair de todo o formalismo aqui. Peço licença a todo mundo, mas todos que estão aqui vão ter que entender essa fala. Essas meninas estão no 4º período. Vocês conseguem entender a coragem dessas meninas em apresentar um artigo com mestrandos, com doutorandos, com professores, com recém-formados? Essas meninas estão no 4º período. E olha só, se isso fosse presencial, a prof. Dani não ia aguentar. Eu já tinha levantado da cadeira, já tinha ido lá, agarrado, beijado vocês, porque não tem condição. Eu fiquei do lado de cá, juro, meninas, assim, estarrecida de orgulho. De orgulho, porque o projeto foi bem redigido, o professor Madoqueu, a fala de vocês trouxeram a situação, o problema, vocês trouxeram a resposta, vocês colocaram a metodologia, vocês trouxeram a conclusão. Então, assim, isso é orgulho, porque o que a gente faz em sala de aula, né, professor Madoqueu, é muito pouco. Eu sempre falo, eu tenho esse diálogo com vocês, o tempo nosso é muito pouco e a gente tem que aproveitar o de fora. E vocês conseguiram, né, trabalhar tudo isso. Assim, eu não quero comentar sobre o tema, não. Eu só quero realmente parabenizar pela coragem, pelo enfrentamento. Todos estão aqui, mas percebem o meu encantamento, porque além de ser alunas, estão no 4º período. É um diferencial muito grande. Então, tem que ter bastante enfrentamento, segurança e coragem para vir. Então, primeira coisa, eu parabenizo por isso. E segundo, eu parabenizo realmente pela apresentação. Não foram por ser minhas alunas, mas realmente é digno de orgulho, é digno de parabéns. E eu não poderia ficar quieta aqui, não. Um beijo no coração de vocês e arrasaram, meninas. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Saiba que vocês são grandes exemplos para a gente, viu? A gente vai aplicando, vendo a maneira que vocês aplicam na sala de aula e vamos adaptando isso para a gente. Estamos lisonjeadas, viu? Eu agradeço em meu nome e da Janaína. Obrigada, Dani. Dani, claro que eu ia deixar você falar, tá? E elas estão brilhando, não é o primeiro resumo que elas apresentam. Tem notícias que já estão brilhando aí, inclusive fora do estado. Então assim, parabéns mais de uma vez, né? Porque são alunos brilhantes mesmo. Tenho o maior orgulho de vocês. Muito obrigada, a gente fica muito feliz. Bom, vamos passar para o próximo trabalho.